Graças a paz, queridos jovens, queridas jovens. Devocional de hoje nós vamos falar um pouco de quando Deus ele nos interrompe. Atos capítulo 9, no versículo 4. O capítulo 9 vai estar narrando a conversão de Paulo, onde nessa região ele chamava-se Saulo. E nós sabemos da história de Paulo, nós sabemos de toda a trajetória dele de antigamente e tudo mais. Versículo 4 que diz: E caindo em terra ouviu uma voz que lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós vamos falar sobre quando Deus ele vai nos interromper, este interromper do plano de Saulo, e Deus o interrompe ao caminho de Damasco, Todo mundo gosta de quando Deus ele abre portas, quando Deus dá chaves, quando Deus ele faz algo ao nosso gosto, E poucas pessoas falam quando Deus interrompe os seus caminhos, os seus planos. Poucas pessoas se alegram quando Deus a interrompe ou interrompe. Às vezes nós estamos vivendo em uma rotina, andando sem direção, em uma direção qualquer, e aí Deus nos interrompe e mostra uma direção contrária à que eu e a que você estava querendo traçar. De repente Deus para, Deus dá o interrompimento. Ele interrompe o nosso caminhar, o que nós estávamos pensando, E foi desta forma com Saulo, um homem cheio de certezas, um homem com uma mentalidade diferente, um homem que estava com aquele pensamento de perseguir os cristãos, porque desta forma era o que ele cria, E foi assim que Saulo, um homem cheio de incertezas, foi interrompido por Deus em caminho de Damasco. Como eu disse, em Atos 9, mostra Saulo indo para Damasco, e onde ele estava decidido a prender os cristãos. Ele achava que estava fazendo alguma coisa certa, defendendo a sua fé. Estava lutando por sua fé, estava sendo um cristão, uma pessoa que tinha aquela fé em ativa. Mas, de verdade, ele estava muito longe de Deus. Estava muito longe dos propósitos reais de Deus, e aí Deus ele interrompe, A luz derrubou Saulo, mas também levantou Paulo. Sabemos que Saulo e Paulo são as mesmas pessoas, Mas nós também sabemos que em uma determinada região ele é conhecido como Saulo, em outra ele é conhecido como Paulo, tanto que ele tem duas nacionalidades. Ele é judeu, mas ele também é romano. Nós sabemos disso. E nós vemos que Deus interrompe essa trajetória de Paulo, este caminho de Paulo, para proteger ele. Muitas vezes, quando Deus fecha caminhos, é porque aquele caminho ia te destruir. A queda de Saulo não foi uma punição. Não foi uma punição. A queda de Paulo foi um livramento de Deus. Deus o interrompe para corrigir a direção que ele estava indo. Saulo ele era sincero, mas ele estava errado. Ele estava tentando defender a fé dele, mas de modo errado. Ter boas intenções, queridos, não significa estar no centro da vontade de Deus. Não significa estar no caminho certo. Saulo ele tinha boas intenções na perspectiva dele, mas estava errado, estava matando outros cristãos, estava matando pessoas. Às vezes Deus nos derruba para nos alinhar ao propósito dele. Deus nos interrompe também para revelar o próprio Cristo, o Jesus. No chão, Paulo ouviu: Eu sou Jesus. Há revelações que só nos chegam quando Deus cala o nosso ritmo, quando Deus quebra a nossa agenda e nos faz parar. Aí nós reconhecemos
Paulo estava com aquele pensamento todo de proteger a sua fé, de defender a sua fé e assim perseguindo os cristãos, mas aí Deus teve que o parar, teve que o interromper para perceber isso, para que Saulo vinha perceber que ele estava tendo boas intenções na sua perspectiva, mas errado, não estava no caminho que Deus realmente queria que ele estivesse, não estaria no centro da vontade, não estava no centro da vontade de Deus. Deus, ele interrompe algo que nós estamos fazendo para começar algo maior em nossas vidas. A interrupção de Deus para com Paulo parece até mesmo um desastre, né? Mas foi o nascimento do maior pregador do Novo Testamento, claro, tirando o próprio Jesus, o maior plantador de igrejas, aquele a qual nós seguimos, que escreveu quase todo o Novo Testamento, as epístolas que são doutrinárias, que hoje nós seguimos estes pilares, essas bases de doutrina para a igreja, de doutrina para o pastor, doutrinas pastorais, tantas outras que nos instruem hoje, que são a doutrina do Senhor. No momento em que Paulo ele foi interrompido por Deus, pode ter muitas pessoas, né? Pode ter visto como um desastre, como algo ruim, mas era algo maior que Deus estava fazendo na vida dele. Ele caiu como Saulo, mas levantou como Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus. Aquilo que nos derrubou hoje pode ser exatamente o que vai nos levantar amanhã. Nos levantar com mais propósito, com mais clareza, com mais graça, com mais unção, com mais ousadia, com mais amor até, mais humildade. E muitas coisas que nos derrubam hoje podem amanhã nos aproximar mais de Deus. Se Deus, ele interrompeu algo na nossa vida, em tua vida, em minha vida, não veja isso como um fracasso. Não veja isso como algo ruim, como um desastre, mas veja como um convite, sim, um convite. Quando Deus, ele nos derruba, nos faz pensar que foi algo de desastre ou para nos derrubar, para nós não nos levantarmos mais, mas é porque algo maior está começando. Deus nos derruba para pararmos, Ele nos interrompe, mas quando Ele nos deixa novamente desse interrompimento, nós vemos que algo maior está vindo. Nós vemos que um novo caminho está sendo criado. A interrupção, ela pode ser o início do nosso chamado. Esse interrompimento de Deus pode ser o início de algo maior em nossas vidas. Nós vemos na vida de Saulo, de Paulo, que nós estamos vendo aqui no capítulo 9 de Atos. Defendendo a sua fé, com boas intenções na perspectiva dele, mas estava no caminho errado. Mas aí Deus o interrompe, Deus o derruba, mas Ele também o levanta, e o levanta para a vontade do Senhor, para o centro da vontade de Deus. Deus, Ele nos interrompe sim, mas Ele também nos levanta. Da mesma forma que Ele nos derruba para entendermos a verdadeira vontade dEle para nossas vidas. Deus, Ele nos interrompe sim, mas sempre com o propósito de nos levantar e nos levantar ainda mais para o propósito, o centro de sua vontade. Deus nos interrompe, mas da mesma forma que Ele nos interrompe, nos derruba, Ele também nos levanta.